Bom dia, pessoal. Hoje, dia 4 de março de 2026, quarta-feira. Espero que vocês estejam bem e que bem estejam as suas famílias. Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre rotina, tá? A palavra que nós vamos ler hoje está lá em João, no capítulo 12. Acompanhe comigo, por favor. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera e a quem ressuscitara dos mortos, a Betânia. Fizeram depois ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Amém? Bom, lá em Mateus 26:13, Jesus falou que por causa desse gesto de Maria, aonde o evangelho fosse pregado, ela seria mencionada. Alguns falam que seria Maria Madalena, mas não é. Vejam que eu chamei a atenção de vocês, essa aqui era Maria de Betânia. Maria Madalena era assim chamada, não é porque era o nome dela, é porque ela era da região de Magdala, né? Então era Maria Magdalena, lá de Magdala. Essa aqui era Maria de Betânia, era uma outra Maria, mas não tem problema, porque Maria ou Miriam significa mulher. Então, usavam bastante esse termo lá. O que eu queria dizer para vocês? Eu ia falar a respeito de rotina, né? Então, vocês vejam aqui a Marta, ela saía servindo, tá? Num primeiro momento, parece muito mais nobre o servir. Jesus falou em nenhum momento que ela não deveria servir. Ele só falou o seguinte, que Maria escolheu a melhor parte, que era estar com ele naquele momento. Gente, não tem mistério nenhum nisso aqui, porque vejam, Jesus estava se preparando para a sua crucificação, né? Ele logo não ia mais estar ali com eles. Então, estar com Jesus era muito mais legal do que estar servindo. Não que servir não fosse importante, só que era mais bacana, era a melhor parte, tá? Agora vamos falar do Judas. Então, muitas vezes alguém está fazendo alguma coisa boa e outras pessoas vêm criticar, né? O cara tá lá atendendo de alguém, dando esmola e tal, né? E alguém vem encher o saco, viu? Só que se a pessoa tá fazendo alguma coisa boa, ninguém tem que encher o saco, tem que incentivar. Ah, mas eu acho que podia fazer outra coisa, viu? Vocês veem aqui no caso do Judas com a motivação, nem sempre é a motivação correta, né? Judas não estava ali sendo virtuoso daquilo, defendendo alguma coisa boa, né? Ele estava defendendo seus próprios interesses. E Judas era dos Iscariotes, ele discordava do jeito de Jesus porque eles tinham aquela questão da guerra, que o Messias vinha com espada, né? Ok. E Jesus falou, viu, tá comigo é melhor do que tá fazendo as coisas para os outros, né? Agora, vejam a motivação dos religiosos aqui, dos sacerdotes, tá? Os homens de Deus da época. O que eles estavam fazendo? Eles souberam daquilo lá e tomaram deliberação de matar Lázaro, tá? De matar Lázaro. Por quê? Porque Jesus estava ali com o Lázaro e por causa do milagre que Jesus tinha feito, muita gente estava crendo, né?
no que Jesus fazia e naqueles milagres. Então, pensem bem, analisem aqui comigo. Chegou o Messias, tá? João Batista dizia que ele era o Messias, o Filho de Deus. Ele mesmo dizia que ele era o Messias, o Filho de Deus. Ele fazia os milagres que eram anunciados. Ele ressuscitou um cara. E aí, então, veja o que a idolatria faz, né, na vida das pessoas. Ele ressuscitou um cara. E o pessoal ainda achava que ia matar aquele cara por causa que os outros estavam acreditando. Pensem bem, né? A que ponto que se chega? Um negócio virtuoso, uma coisa sensacional, que era ter ressuscitado o Lázaro. E o pessoal queria matar o Lázaro por causa que o resto do povo estava crendo em Jesus, né? Então, pensem uma coisa aqui. Eu ia falar de rotina, né, para vocês, porque se vocês observarem bem, nós criamos hábitos durante a vida, tá? Muitos de vocês tomam café toda manhã, como eu. Eu gosto muito de vir para o escritório pelo mesmo caminho. Quando me tiram do meu caminho, eu fico desconfortável. Quando eu vou no mercado e mudaram as gôndolas lá, o que acontece? Eu também fico desconfortável. Chega lá, as coisas não estão no lugar que eu gosto, né? Eu gosto muito de rotina. Tenho meu horário de oração, meu horário do povo lá. E eu acho que assim, a gente tem que manter a disciplina. Eu estava conversando com o Chico agora que eu fui cortar o cabelo. A questão de você manter hábitos saudáveis, tá? Marta servia, tá? Marta servia. O servir tem que ser um hábito nas nossas vidas. O servir tem que ser a razão das nossas vidas, porque Jesus veio para servir. Segundo hábito, o hábito de adoração, tá? Veja, a Maria, ela foi aos pés de Jesus. Percebam uma coisa, Marta estava servindo, tudo bem, Maria foi aos pés de Jesus. O que tinha de tanto mistério nisso? Veja uma coisa aqui. O que tinha acontecido nessa história? Quando Lázaro morreu, e o Lázaro era amigo de Jesus, elas mandaram chamar Jesus, tá? Jesus demorou 3 dias para chegar no Lázaro. E Jesus chegou e chorou, tá? E Jesus mandou abrir a porta da tumba do Lázaro e o Lázaro ressuscitou, tá? Então Maria viu tudo isso, gente. Maria sabia quem era Jesus, porque ela convivia com Jesus, Lázaro era amigo de Jesus. E ela viu Jesus ressuscitar o irmão dela. E vocês pensem os diálogos que ela teve com o Lázaro depois que ressuscitou a respeito disso. Então, Maria teve uma experiência com Jesus tão grande que desenvolveu esse hábito de adoração, né? Então, quando ele estava perto, ela sabia que ia adorar. E assim é você, assim sou eu, tá? Nos nossos hábitos, nossa rotina. Nós temos que desenvolver isso aí. Porque que nem eu falei num estudo passado aqui, se você estiver fazendo uma coisa errada lá, Deus não vai falar com você. Ou vai mandar mula falar com você, ou não vai ser uma experiência agradável. Agora, para Deus falar com você, você tem que estar com o coração aberto, né? Veja, o anjo trouxe a resposta da oração de Daniel, que Daniel estava com a sua rotina de oração. Daniel constantemente estava orando para Deus. E o anjo veio trazer a resposta de sua oração. Então, assim, embora isso aqui não seja fácil, mas nós temos que desenvolver essas rotinas assim, tá? Se você desenvolve uma rotina para trabalhar, para tomar seu café, seu horário no banheiro, seu horário de tomar banho, etc., você tem que desenvolver uma rotina de serviço para os outros, se acostumar a servir os outros, tá? Porque assim como uma pessoa pode acostumar a ser servido dos outros, como é o hábito dos religiosos aqui e dos políticos, né? Se servir dos outros, você também pode desenvolver o hábito de servir aos outros, a rotina de servir aos outros. Começa com um pouquinho assim, você diz, vou dar uma mão pro caboclo lá, vou falar uma coisa boa para aquele, vou dar uma esmola para aquele outro, tá?
e desenvolver a rotina de adoração. Quando tiver a oportunidade de adorar, quando sentir a presença de Jesus perto de você, pare tudo e vá orar. Aproveite, né? Vai que Deus conversa com você. Tá? Isso já aconteceu e isso acontece. Não é comum. Aquele sujeito que tá toda hora lá, não, porque Deus falou, Deus me falou, viu? Esse é o mentiroso. Deus não fica falando toda hora para as pessoas assim. Deus fala através das suas palavras, cara. Não, Deus não falou aqui, tal, tá escrito aqui, tal, Deus falou. Tudo bem. Mas Deus não fica falando com todo mundo toda hora. Pelo menos não era assim com os caras da Bíblia. Como é que vai ser com os caras de hoje, gente? E daí depois se descobre que o sujeito estava em pecado, que o cara estava fazendo confusão, que o cara estava se metendo em esqueminha aí. Você acha que Deus vai estar falando com um cara desse? Não tá. Tá? Então, ó, desenvolva a rotina de oração e de busca da presença de Deus. Por quê? Porque uma hora ou outra Deus vai falar com vocês. E aproveite a presença de Jesus. Quando você sentir a presença de Jesus, você pare o que está fazendo e vá lá para ouvir a voz dele. Como o nosso pequeno Samuel, né? Samuel, Samuel, Deus falava, né? Daí ele falou, fala, Senhor, teu servo quer ouvir. E Deus falou com ele. E nós podemos ser assim. E não dê trela, nem para os Judas da vida, que ficam te criticando de você fazer isso, tá? Ou aquilo. E não fazem nada, estão querendo roubar o dinheiro. E não dê bola também para os religiosos, que querem matar aqueles que recebem a bênção de Deus. Para quê? Para que não sejam expostos os seus erros e as suas mentiras. No mais, tenha um dia excelente e que a bênção do Senhor seja sobre você e sobre a tua casa.